Um CEO milionário chega em casa sem avisar e congelou quando viu a empregada fazendo isso com seu filho. E o que aconteceu depois deixou todos em choque. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O jato particular pousou na pista do Aeroporto Executivo de São Paulo com uma suavidade que Otávio Henrique Monteiro mal notou. Aos 30 anos, ele estava acostumado com o luxo, mas há muito tempo havia perdido a capacidade de apreciá-lo. O mundo dos negócios, com suas reuniões infindáveis e decisões de milhões de reais, era apenas uma distração barulhenta do silêncio que o aguardava em casa. Ele desceu os degraus da aeronave, o terno italiano impecável, parecendo mais uma armadura do que uma roupa. A viagem a Dubai fora um sucesso, mas o cansaço que sentia não vinha dos 3 dias de negociações, e sim dos 2 anos de uma vida que ele não reconhecia mais como sua. Seu motorista Silva já o esperava ao lado do carro preto e reluzente. O homem, discreto e eficiente, abriu a porta sem uma palavra. "Boa tarde, Sr. Monteiro. A viagem foi tranquila?" perguntou Silva, enquanto contornava o veículo para assumir seu posto ao volante. "Foi produtiva, Silva, mas longa", respondeu Otávio, afrouxando o nó da gravata. "Só quero chegar em casa." O trajeto até Alphaville foi feito em um silêncio quase completo, quebrado apenas pelo ronronar do motor. Otávio observava a cidade passar pela janela blindada, mas seus pensamentos estavam distantes. Ele pensava em Davi, seu filho de 8 meses. O único motivo pelo qual ele ainda se levantava da cama todas as manhãs, o único pedaço de luz em um mundo que se tornara cinzento desde que Isadora se foi. O acidente de carro levara sua esposa, o amor de sua vida, e deixara um buraco em seu peito que nada parecia preencher. Nada, exceto o sorriso de seu filho. Davi era a continuação de Isadora, a promessa viva do amor deles. Por isso, a ansiedade para chegar em casa era quase física, uma necessidade urgente de confirmar que seu tesouro estava seguro. Quando os altos portões da mansão se abriram, revelando a fachada imponente e os jardins perfeitamente cuidados, um calafrio percorreu sua espinha. A casa era magnífica, um monumento ao seu sucesso, mas para ele parecia um mausoléu. Cada corredor, cada cômodo, guardava uma lembrança de Isadora. "Obrigado, Silva. Pode ir para casa e descansar. Te ligo se precisar", disse Otávio ao descer do carro. "Certo, senhor. Bom retorno." Otávio entrou e a porta pesada se fechou atrás dele, abafando os sons do mundo exterior. O silêncio o envolveu. Um silêncio pesado que ele conhecia muito bem. Seus sapatos caros faziam um som solitário no piso de mármore Carrara, o mesmo piso que Isadora havia escolhido com tanto entusiasmo. Ele conseguia quase ouvir a risada dela, imaginá-la correndo descalça por ali, feliz com a casa dos sonhos que estavam construindo juntos. A dor veio, pontual e afiada como sempre. Ele engoliu em seco, forçando-se a focar no presente. Em Davi. Ele esperava encontrar Célia, a babá de 60 anos que estava com sua família desde que ele era criança, no quarto do bebê. Célia era a única pessoa em quem ele confiava plenamente para cuidar de seu filho. As instruções eram claras. Ninguém mais deveria se encarregar dos cuidados íntimos de Davi. Ninguém. Ele atravessou a sala de estar, seus olhos evitando a fotografia do casal sobre a lareira. Ele subia a grande escadaria, seu coração começando a bater um pouco mais rápido de antecipação. Imaginava pegar Davi no colo, sentir o cheirinho de bebê, ver aqueles olhos grandes e curiosos, tão parecidos com os da mãe. Era esse o momento que o mantinha de pé. No topo da escada, ele virou para a ala dos quartos. O quarto de Davi era o último do corredor. Estava tudo quieto, exatamente como deveria ser. Célia provavelmente estava lendo para ele ou apenas o observando dormir. Otávio sorriu, um sorriso pequeno e cansado. Estava quase lá.
Mas então um som baixo e incomum quebrou a quietude. Não vinha do quarto de Davi. Vinha da direção oposta, do andar de baixo, da cozinha. Era um som de água, um leve chapinhar, acompanhado por um murmúrio suave, uma voz feminina que ele não reconheceu de imediato. Não era a voz de Célia. Uma sensação estranha começou a se formar em seu estômago. Quem estaria na cozinha com seu filho? Ele desceu as escadas rapidamente, os passos agora urgentes, o som ficando mais claro a cada degrau. Era o som de uma canção de ninar, cantada de forma desafinada, mas doce. E o som de água, muita água. A ansiedade deu lugar a um mau pressentimento. Ele acelerou o passo, atravessando o corredor de serviço que levava à cozinha gourmet, seu corpo tenso, preparado para o que quer que fosse encontrar. Por um breve segundo, a imagem que se apresentou a Otávio foi quase artística. Uma moça com os cabelos presos em um coque bagunçado estava de costas para a porta. Ela se inclinava sobre a enorme pia de granito preto, e o som da água vinha de lá. Ela cantarolava uma melodia infantil, a voz suave e um pouco desafinada, mas cheia de carinho. Na pia, cercado por uma fina camada de água morna, estava Davi, seu filho. Qualquer outro homem teria sorrido, teria sentido o coração aquecer com aquela cena de puro cuidado. Mas Otávio não era qualquer outro homem. Ele congelou na entrada da cozinha, o corpo rígido, o sangue parecendo gelar em suas veias. Aquele sentimento de mau pressentimento que o acompanhou escada abaixo explodiu dentro dele, transformando-se em uma fúria silenciosa e avassaladora. Aquela era Teresa Almeida, a empregada nova, contratada há apenas 3 semanas. Uma completa estranha, e ela estava ali, na sua cozinha, dando banho no seu filho como se tivesse todo o direito do mundo. Seu peito subia e descia com uma respiração que ele mal conseguia controlar. Onde estava Célia? A babá deveria estar com Davi. Ela jamais permitiria uma coisa dessas. Teria acontecido alguma coisa com ela? A pergunta surgiu em sua mente, mas foi rapidamente sufocada pela raiva que crescia. A cena que deveria ser maternal parecia, aos seus olhos, uma invasão. Ninguém, absolutamente ninguém, além dele e de Célia, tinha permissão para tocar em Davi daquela forma. Era uma regra sagrada, uma lei não escrita que protegia a coisa mais preciosa de sua vida. Teresa riu baixinho quando Davi espirrou água em seu rosto. "Ah, seu sapeca! Você gosta mesmo de uma bagunça, não é?" Ela disse com a voz terna, pegando um pano para secar a própria bochecha. A voz dela, cheia de uma intimidade que não lhe pertencia, foi como um estopim para Otávio. A raiva, antes silenciosa, agora queimava em sua garganta. Ele fechou as mãos ao lado do corpo, as unhas se cravando em suas palmas. Ele não via uma cuidadora, via uma usurpadora. Uma funcionária que estava ultrapassando todos os limites imagináveis. Ele se lembrou do processo de contratação dela. Uma moça de 26 anos, com referências modestas de trabalhos de limpeza. Nada em seu currículo sugeria que ela tivesse qualquer experiência com crianças. Ele a contratara para manter a casa em ordem, para que Célia pudesse se dedicar integralmente a Davi. E agora, essa mesma mulher estava ali, com as mãos em seu filho, no coração de sua casa. A dor da perda de Isadora se misturou com o medo, um medo primitivo e paralisante de que algo pudesse acontecer com Davi. E se ela o deixasse cair? E se a água estivesse quente demais? E se ela não soubesse o que estava fazendo? Cada pensamento era um combustível para sua ira. Davi era tudo o que lhe restara de Isadora. O cabelo castanho claro, os olhos curiosos, o jeito como ele sorria. Cada detalhe do menino era um fragmento de sua esposa. Ver uma estranha tocando naquela relíquia sagrada era insuportável. Era como se Teresa estivesse tentando se encaixar em um lugar que jamais seria dela. Um lugar que pertencera a Isadora e que agora estava vazio. O som do sapato de Otávio no piso fez Teresa se virar em um movimento brusco.
O sorriso carinhoso que ela dirigia a Davi desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de susto. Seus olhos se arregalaram ao ver a figura alta e imponente de seu patrão parada na entrada da cozinha. Ele não deveria voltar por mais 3 dias. O ar pareceu ficar mais pesado e a luz dourada da manhã perdeu todo o seu calor. Davi, sentindo a mudança repentina na mulher que o segurava e percebendo a tensão, ficou quieto, olhando para o pai com seus olhos grandes e sérios. Otávio não se moveu por um instante, apenas a observou com um olhar tão frio que a fez estremecer. Então, a voz dele cortou o silêncio, baixa e carregada de uma fúria contida, que era muito mais assustadora do que um grito. "O que diabos você está fazendo?" As palavras atingiram Teresa com força. O susto foi tão grande que seu corpo deu um solavanco e por um terrível segundo suas mãos escorregaram no corpinho molhado de Davi. Ela o segurou com mais firmeza, o coração batendo descontroladamente. O pânico de quase tê-lo deixado cair a deixou pálida. "Senhor Monteiro, o senhor chegou. Eu não ouvi", gaguejou ela, a voz saindo fraca, trêmula. Ela tentava organizar os pensamentos, mas a presença furiosa dele a paralisava. Ele estava com febre, muito alta. Eu só estava tentando ajudar. "Ajudar", repetiu Otávio, dando um passo para dentro da cozinha. Cada movimento dele era lento, deliberado, ameaçador. "Você chama isso de ajudar? Dar banho no meu filho na pia da cozinha como se ele fosse um qualquer? Onde está Célia?" A acusação e o desprezo no tom dele fizeram lágrimas brotarem nos olhos de Teresa. Ela engoliu em seco, lutando para manter a voz firme e explicar a situação. "Dona Célia precisou ir até a farmácia, senhor. O remédio para a febre do Davi tinha acabado. Ele começou a queimar de repente. A temperatura subiu muito rápido. Eu precisava fazer alguma coisa para baixar. Era perigoso esperar." Mas Otávio não a ouvia. Suas palavras eram apenas um ruído de fundo para a tempestade de dor e raiva que se formava dentro dele. Febre. A palavra mal registrou em sua mente. Tudo o que ele via era uma estranha, uma empregada que tinha ousado tomar uma decisão sobre seu filho, que tinha ousado colocar suas mãos sobre ele, sobre o bem mais precioso de sua vida. A dor da ausência de Isadora se manifestou como uma fúria cega. Ele não estava vendo Teresa, a moça de 26 anos. Ele estava vendo uma ameaça direta ao único pedaço de sua esposa que lhe restara no mundo. "Eu não quero saber das suas desculpas", disse ele, a voz ainda mais dura. Ele se aproximou mais e Teresa instintivamente deu um passo para trás, esbarrando na bancada. "Você não tem o direito. Ninguém te deu permissão para tocar nele." "Mas, senhor, por favor, me escute", ela implorou, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Ela olhou para o bebê em seus braços, que começava a ficar agitado com a tensão. O corpinho dele estava muito quente. Eu fiquei com medo. Para um bebê tão pequeno, a febre pode ser muito perigosa. Eu só queria protegê-lo. A palavra proteger foi a faísca final. Quem era ela para falar em proteger seu filho? A única pessoa que deveria protegê-lo era ele, e Isadora, que não estava mais ali para fazê-lo. A dor da perda o consumiu por completo. Proteger Davi era sua missão solitária, seu dever sagrado. "Cale a boca", ordenou ele, sua voz agora um rosnado baixo. "Você não sabe nada sobre proteger a minha família." Ele estendeu os braços, as mãos firmes. "Me dê o meu filho, agora." Teresa hesitou, o medo estampado em seu rosto. Ela olhou de Otávio para o bebê choroso. Entregá-lo naquele estado, com os dois tão nervosos, não parecia seguro. Mas o olhar do patrão não deixava espaço para desobediência. Com as mãos trêmulas, ela levantou Davi com o máximo de cuidado que conseguiu. Otávio o pegou de seus braços com um movimento rápido e possessivo. Ele agarrou uma toalha de prato limpa que estava dobrada sobre o balcão e envolveu o filho, segurando-o firmemente contra o peito.
Davi, sentindo a segurança familiar do colo do pai, mesmo que tenso, começou a se acalmar, soluçando baixinho. Otávio não olhou para Teresa. Seu foco estava apenas em seu filho. Em sua mente, ele não tinha apenas resgatado Davi de uma situação inadequada. Ele o tinha salvado de uma intrusa, de alguém que ousara tocar no que era mais sagrado em sua vida. Ele tinha protegido o último pedaço de Isadora que ainda respirava. Otávio segurou Davi com força contra o peito, o calor do corpinho do filho atravessando o tecido da toalha e de sua camisa. Ele passou as costas da mão na testa do menino, sentindo a pele ainda quente, mas não com a febre alarmante que Teresa descrevera. Ou talvez ele apenas não quisesse acreditar nela. Para ele, a única verdade era que seu filho estava seguro em seus braços, longe das mãos de uma estranha. Por um longo momento, ele não disse nada, apenas ninou o bebê, que agora se aninhava em seu ombro, exausto pela agitação. A cozinha estava em silêncio, exceto pelo gotejar solitário de uma torneira mal fechada e pela respiração trêmula de Teresa. Ela permaneceu parada perto da pia, com a roupa úmida e o rosto manchado de lágrimas. Ela era a imagem da desolação, mas Otávio não sentia pena. Sentia apenas uma determinação fria e inabalável. Ele a havia julgado e a sentenciado em sua mente. Finalmente, sem desviar os olhos do filho, ele falou. Sua voz era desprovida de qualquer emoção, o que a tornou ainda mais cortante. Faça suas malas e suma da minha casa. As palavras ficaram suspensas no ar. Teresa piscou, como se não tivesse entendido. A crueldade da ordem era tão direta, tão final, que seu cérebro se recusou a processá-la de imediato. Perder o emprego era uma coisa, mas a forma como ele disse, suma, como se ela fosse lixo a ser descartado, a feriu profundamente. Ela abriu a boca, uma última tentativa desesperada de se defender, de fazê-lo entender. Mas, Senhor, eu só queria... Eu não quero ouvir mais uma palavra. Ele a interrompeu, virando a cabeça o suficiente para cravar nela um olhar afiado. Você foi contratada para limpar esta casa. Nada mais. Você agiu de forma irresponsável e arrogante. Eu não confio em você. Não quero mais ver o seu rosto aqui. Dito isso, ele se virou e saiu da cozinha. Seus passos eram firmes e decididos e não hesitaram. Ele não olhou para trás. Ele a deixou para trás no silêncio, com o som de seus passos se afastando pelo corredor. Teresa ficou ali, imóvel, ouvindo os passos até que eles desaparecessem por completo. O gotejar da torneira parecia agora um som absurdamente alto. Ela olhou para a pia vazia, para a água que ainda estava ali, para o patinho de borracha amarelo que flutuava de lado. Um soluço seco escapou de sua garganta. Ela se apoiou na bancada, as pernas de repente fracas demais para sustentá-la. As lágrimas que ela segurava com tanto esforço começaram a cair, silenciosas e quentes. Mas não eram apenas lágrimas de humilhação ou pela perda do emprego. Eram lágrimas de uma dor muito mais antiga, uma ferida que a ordem de Otávio havia reaberto com violência. Ao segurar Davi, ao sentir a pele quente do menino e o pânico da febre, ela não estava apenas sendo uma funcionária zelosa. Ela estava sendo transportada para 3 anos atrás, para outro quarto, para outro menino, seu irmão Elias. As imagens vieram à sua mente com uma clareza dolorosa. O rosto pequeno de Elias, o suor em sua testa, a forma como seu corpo tremia em seus braços. Ele sofria de uma forma grave de epilepsia, e as convulsões eram frequentemente precedidas por picos de febre. Ela aprendera a reconhecer os sinais, o gemido baixo, o olhar distante, o som que Davi fizera mais cedo, o calor de sua pele. Tudo fora uma lembrança terrível daquele dia final. O dia em que ela não conseguira baixar a febre de Elias a tempo. O dia em que ele tivera a crise mais forte de todas e morrera em seus braços antes que a ambulância pudesse chegar. Ela o havia perdido.
seu irmãozinho, de quem ela cuidava desde a morte de seus pais. Ela não era só uma empregada, era uma sobrevivente de um naufrágio pessoal. Uma irmã que carregava a culpa de não ter conseguido salvar a única pessoa que lhe restava no mundo. Cuidar de Davi, mesmo que de longe, nos últimos dias, tinha sido um pequeno alívio para sua alma ferida. Ver a saúde e a felicidade de um bebê era como um bálsamo. E hoje, quando sentiu a febre dele, seu instinto, moldado pelo trauma, gritou mais alto que qualquer regra. Ela não estava pensando em seu emprego, estava pensando em Elias. Ela não podia deixar acontecer de novo, não com outra criança sob seus cuidados. Otávio a chamara de ameaça, mas tudo o que ela queria era ser uma protetora. Ele a expulsara por um ato que para ela era a mais pura e desesperada forma de cuidado. A injustiça da situação era esmagadora. Ele, em sua dor, não podia ver a dor dela. Duas almas quebradas pela perda, colidindo em um mal-entendido trágico. E ela era a única que pagaria o preço. Com um suspiro que carregava o peso do mundo, Teresa finalmente se moveu. Seus membros pareciam feitos de chumbo. Ela caminhou até a torneira e a fechou. O gotejar cessando e mergulhando a cozinha em um silêncio absoluto. Com gestos automáticos, ela pegou o patinho de borracha da água e o secou, colocando-o com cuidado sobre a bancada. Era um pequeno ato de ordem em meio ao caos que se instalara em sua vida. Sem olhar para trás, ela deixou a cozinha, o palco de sua humilhação, e se dirigiu para os fundos da casa, para o pequeno quarto que ocupara por 3 curtas semanas. O quarto era simples. Uma cama de solteiro, um pequeno armário e uma janela que dava para o muro dos fundos. Havia pouquíssimos objetos pessoais, pois Teresa aprendera a não se apegar a lugares ou coisas. Ela se ajoelhou e puxou de debaixo da cama uma mala antiga e gasta. O som do zíper se abrindo era familiar, um som que sempre acompanhava os fins e os recomeços forçados. Enquanto dobrava sua primeira blusa, uma peça simples de algodão, sua mente viajou para longe dali. Voltou para um tempo em que a vida parecia um campo aberto, cheio de possibilidades. Ela se viu nos corredores da Universidade de São Paulo, a USP, com uma pilha de livros nos braços. Estava no 2º ano de enfermagem pediátrica. Ela amava o curso, amava a complexidade do corpo humano e, mais do que tudo, amava a ideia de dedicar sua vida a cuidar de crianças doentes, a trazer conforto para famílias assustadas. Ela se lembrou do sorriso de uma de suas professoras. Você tem o toque, Teresa. As crianças sentem sua calma. Aquelas palavras tinham sido o seu maior tesouro. Ela colocou a blusa na mala e pegou um par de calças. A imagem da universidade se desfez, substituída pela memória estridente de um telefone tocando no meio da noite. A voz do outro lado da linha era calma, profissional, mas as palavras foram devastadoras. Um acidente de carro na estrada, seus pais, ninguém sobreviveu. Em uma única noite, ela deixou de ser uma estudante promissora e se tornou órfã e a única guardiã de seu irmão mais novo, Elias, que tinha apenas 12 anos. Adeus, faculdade. Adeus, sonhos. A vida real, com suas garras cruéis, a havia capturado. Ela teve que abandonar tudo. O apartamento pequeno em que moravam se tornou o centro do seu universo. O mundo de Teresa encolheu e passou a girar inteiramente em torno de Elias e de sua doença. A epilepsia dele, antes controlada, piorou com o trauma da perda dos pais. Os remédios eram caros, as consultas constantes. Então ela começou a trabalhar, primeiro em uma lanchonete, depois limpando escritórios à noite. Logo, eram 3 empregos, uma rotina esgotante que a deixava com olheiras profundas e um cansaço que se infiltrava em seus ossos. Tudo era para ele, tudo era para garantir que Elias tivesse o que precisava. Uma lágrima solitária escapou e caiu sobre o jeans que ela segurava. Ela se lembrou de uma noite particularmente difícil, quando encontrou Elias sentado na cama, chorando baixinho para não a acordar. "O que foi, meu amor?"
Ela perguntou, sentando-se ao lado dele e abraçando seus ombros magros. A minha cabeça dói de novo, Tete. Ele sussurrou, a voz embargada. E eu não quero que você fique cansada por minha causa. Você nunca dorme. Ela engoliu o próprio choro e forçou um sorriso. Não se preocupe comigo. Eu sou forte. E você tomou o remédio, logo vai passar. Quer que eu fique aqui com você até você dormir? Ele apenas concordou e ela ficou ali, cantando baixinho a mesma canção de ninar que, anos depois, cantaria para Davi. Mas toda a sua força, todo o seu sacrifício, não foram suficientes. A doença foi mais forte. Ela o perdeu mesmo assim. Teresa fechou os olhos, a imagem do irmão em seus últimos momentos, gravada para sempre em sua memória. A culpa era sua companheira constante. A culpa por não ter sabido mais, por não ter conseguido salvá-lo. Ela voltou ao presente, ao quarto pequeno e silencioso. Agora ela entendia. Ao ver Davi com febre, não foi a empregada que agiu. Foi a irmã de Elias. Foi a estudante de enfermagem frustrada. Foi a mulher cujo único propósito na vida havia se tornado tentar, de alguma forma, reescrever o final da sua própria história trágica. Ajudar outras crianças não era mais uma carreira sonhada. Era uma necessidade, a única coisa que a mantinha de pé, mesmo que fosse apenas como uma empregada doméstica, cuidando de longe. Com as mãos firmes, ela colocou a última peça de roupa na mala e fechou o zíper. O som foi definitivo. Era hora de partir mais uma vez, levando consigo nada além de suas roupas, suas memórias e o fantasma de um propósito que ela quase conseguiu tocar. Com a mala pesada em uma mão e a dignidade ferida na outra, Teresa se levantou. Ela deu uma última olhada para o quarto que, por um breve período, representou uma fagulha de estabilidade em sua vida nômade. Era hora de ir. Cada passo para fora daquele quarto, pelo corredor de serviço, seria um passo em direção a um futuro incerto, mais uma vez. Ela respirou fundo, preparando-se para a caminhada final até o portão da frente, para enfrentar o mundo lá fora, sem emprego e sem rumo. Ela agarrou a maçaneta fria da porta. Foi então que ela ouviu um som baixo, quase imperceptível, mas que atravessou a distância e as paredes da mansão para atingi-la diretamente no centro de sua alma. Não era um choro de bebê, nem uma palavra. Era um gemido, um som gutural, fraco e cheio de dor, um som que seu corpo reconheceu antes mesmo que sua mente pudesse processar. Ela ficou imóvel, a mão congelada na maçaneta. O tempo pareceu parar. Aquele som era o som de Elias. Era o mesmo ruído que ele fazia pouco antes de seu corpo pequeno e frágil ser tomado por uma crise. Um som que anunciava o perigo, que era o prelúdio da escuridão. Um calafrio percorreu sua espinha, um terror antigo e familiar. O gemido veio novamente, desta vez um pouco mais fraco, o que era ainda pior. E vinha de cima, da ala principal da casa. Vinha do quarto de Davi. Todo o sentimento de resignação e derrota que a envolvia se desfez como fumaça, substituído por uma onda de adrenalina pura e gelada. A febre, o banho, a recusa de Otávio em ouvir. As peças se encaixaram em sua mente com uma velocidade assustadora. A febre não tinha sido controlada, tinha voltado e, pelo som daquele gemido, estava pior do que antes. Não de novo. Ela sussurrou para o quarto vazio, as palavras um voto desesperado. A mala caiu de sua mão, batendo no chão com um baque surdo que selou sua decisão. O medo de Otávio, a humilhação da demissão, tudo isso se tornou insignificante diante do medo muito maior que agora a consumia. O medo de ver a história se repetir. Ela não pensou, apenas agiu. Ela se lançou para fora do quarto, correndo descalça pelo corredor de serviço. Seus pés mal tocavam o chão frio enquanto ela corria em direção ao coração da casa. Ela subiu a grande escadaria de 2 em 2 degraus, o peito ardendo, o som do gemido a guiando como um farol na escuridão. Quando ela chegou à porta do berçário, encontrou a cena que seu subconsciente já temia.
Otávio estava no meio do quarto, o rosto pálido de pânico segurando Davi em seus braços. O bebê estava mole, a cabeça pendendo para o lado, o rosto vermelho e suado. Seus olhinhos estavam semicerrados, e era dele que vinham os gemidos fracos e ritmados. Ao lado de Otávio estava Célia, a babá, que havia acabado de voltar da farmácia. A mulher mais velha torcia as mãos, o desespero estampado em seu rosto. Os dois pareciam paralisados, presos em um pesadelo. Senhor, ele está queimando. O que a gente faz? Dizia Célia, a voz esganiçada pelo pânico. Eu medi a temperatura. Está quase em 40 graus. Precisamos ir para o hospital. Eu sei, respondeu Otávio. A voz dele, normalmente tão imponente, agora cheia de uma vulnerabilidade assustada. Ele tentava em vão fazer o filho reagir. Davi, filho, olhe para o papai, por favor, meu amor, abra os olhos. Mas Davi não respondia, apenas gemia. Teresa viu o tremor sutil que começou na mãozinha do bebê. O primeiro sinal, o prenúncio da convulsão. Ela sabia o que aquilo significava. Sabia que minutos, talvez segundos, faziam toda a diferença. O hospital era longe demais. A ajuda precisava ser agora. O instinto médico, a experiência forjada na dor e na perda, assumiu o controle total de seu corpo. O medo de Otávio desapareceu, substituído por uma autoridade nascida da mais pura necessidade. Ela não era mais a empregada demitida. Ela era a única pessoa naquele quarto que sabia o que fazer. Ela deu um passo à frente, entrando no campo de visão deles. Sua voz saiu firme, clara e urgente, sem nenhum vestígio da mulher trêmula da cozinha. A respiração dele está irregular. Ele vai ter convulsões. Ela olhou diretamente para Otávio, o homem que a havia expulsado, e não havia medo em seus olhos, apenas determinação. Me dê ele. Agora. Otávio ficou paralisado por uma fração de segundo. A mulher que ele havia demitido com tanto desprezo, agora exigia que ele lhe entregasse a vida de seu filho. A lógica gritava para que ele não confiasse nela. Mas então, Davi estremeceu em seus braços, um tremor fino e assustador que percorreu o corpo pequeno e febril, e o gemido fraco cortou o ar novamente. Naquele instante, o orgulho de Otávio se quebrou em 1000 pedaços. O medo venceu. O medo avassalador de perder a última coisa que amava no mundo. Sem dizer uma palavra, com as mãos trêmulas, ele transferiu o corpo mole de seu filho para os braços de Teresa. No momento em que segurou Davi, a transformação em Teresa foi completa. A hesitação e o medo desapareceram, dando lugar a uma concentração intensa e a uma calma que parecia impossível naquela situação. Sua respiração está irregular. Ele pode ter convulsões. Ela repetiu, mais para si mesma do que para eles. Sua avaliação rápida e precisa. Seus dedos foram para o pulso de Davi, depois para sua testa. O toque leve e experiente. Ela olhou para a babá, que ainda estava paralisada de medo. Dona Célia, rápido, vá até o banheiro. Encha a banheira do Davi com água morna. Não pode ser gelada, apenas o suficiente para quebrar a febre, e me traga toalhas limpas, várias. Célia, arrancada de seu pânico pela urgência na voz de Teresa, concordou e correu para cumprir a ordem. Então, Teresa se virou para Otávio. O olhar dela era direto, sem submissão. O telefone, ligue para o pediatra dele agora, diga exatamente o que eu falei. Febre de quase 40 graus, letargia e tremores. Diga que é uma emergência e que ele precisa vir para cá imediatamente. Otávio, o CEO acostumado a dar ordens, obedeceu sem questionar. Ele pegou o celular, as mãos um pouco trêmulas, e discou o número do médico, repetindo as palavras de Teresa como um roteiro que poderia salvar sua vida. Enquanto falava ao telefone, seus olhos não deixavam a cena que se desenrolava à sua frente. Ele observava, fascinado e apavorado, enquanto Teresa agia com uma precisão cirúrgica. Ela despiu Davi com uma delicadeza e rapidez que revelavam prática.
Cada movimento era eficiente, sem desperdício. Não havia pânico em seu rosto, apenas foco. Naquele momento, enquanto a observava trabalhar, algo na maneira como Otávio a enxergava começou a mudar profundamente. Aquela não era a empregada desajeitada e insolente que ele humilhara na cozinha, era outra pessoa. Uma pessoa que sabia exatamente o que estava fazendo. Célia voltou com as toalhas no momento em que Teresa terminava de despir o bebê. "A banheira está pronta", disse a babá, a voz ainda trêmula. Teresa pegou Davi e o levou para o banheiro anexo ao quarto, com Otávio e Célia em seu encalço. Ela mergulhou o menino na água morna com um movimento suave. Davi choramingou, mas Teresa começou a falar com ele, a voz baixa e calmante, a mesma que usara com Elias tantas vezes. "Pronto, meu anjo, eu sei que é estranho, mas isso vai te ajudar a se sentir melhor. Vai passar, eu prometo, vai tudo ficar bem." Ela passava a água gentilmente sobre o peito e as costas do menino, monitorando sua respiração o tempo todo. Otávio, que já havia desligado o telefone com a promessa de que o médico estava a caminho, apenas observava, sentindo-se um completo inútil. Ele era um gigante em seu mundo de negócios, um homem que controlava fortunas, mas ali, diante da fragilidade de seu filho, ele não passava de um espectador aterrorizado. Após alguns minutos, Teresa tirou Davi da água e o envolveu em uma toalha seca. De volta ao quarto, ela o deitou no trocador e se virou para Célia. "Preciso de sal, açúcar e um copo de água filtrada. E um conta-gotas, se tiver." Célia e Otávio a olharam, confusos. "Para quê?" perguntou a babá. "Para fazer soro caseiro. Ele está desidratado pela febre. Precisamos repor os líquidos e os sais minerais agora", explicou ela, a voz ainda firme. Sem esperar por uma confirmação, Célia correu para a cozinha. Otávio continuava a observar, a mente girando. De onde vinha todo aquele conhecimento? Ele a contratara para limpar sua casa, mas a mulher à sua frente agia como uma enfermeira experiente. Célia voltou com os itens e Teresa fez a mistura com uma precisão que a surpreendeu. Ela testou uma gota no próprio pulso antes de usar o conta-gotas para administrar o líquido, gota a gota, no canto da boca de Davi. E então Otávio viu. O tremor na mãozinha de Davi diminuiu. Sua respiração, antes tão superficial, pareceu se aprofundar um pouco. Era uma melhora mínima, quase imperceptível, mas estava lá. Uma pequena chama de esperança no meio da escuridão. Ele olhou para Teresa, que continuava seu trabalho com uma dedicação inabalável, e uma pergunta se formou em sua mente, mais alta que o medo. Quem era ela? O tempo que se seguiu pareceu se arrastar por uma eternidade. Teresa continuava seu trabalho em silêncio, dando a Davi o soro caseiro gota a gota, trocando os panos úmidos em sua testa, murmurando palavras de conforto que eram uma oração silenciosa. Ela não olhava para Otávio nem para Célia. Seu universo inteiro estava focado no pequeno menino em seus braços, em sua respiração, na cor de sua pele. Para Otávio, cada segundo era uma agonia. Ele assistia, impotente, a mulher que ele havia tratado com tanta crueldade lutar pela vida de seu filho com uma competência que o deixava atordoado. A gratidão começava a surgir, mas era sufocada por uma onda crescente de vergonha. Finalmente, o som da campainha soou pela casa. Célia, com um suspiro de alívio, correu para atender. Pouco depois, o doutor Arantes, um homem de cabelos grisalhos e expressão serena, entrou no quarto, sua maleta na mão. "Otávio", disse ele com uma calma profissional, seus olhos já avaliando a cena. "A Célia me disse no caminho para cá. O que aconteceu?" Sua atenção se voltou para Davi nos braços de Teresa. Ele se aproximou e Teresa instintivamente se encolheu um pouco, como se esperasse ser repreendida novamente. A voz de Otávio saiu rouca, baixa. "Eu não sei direito, Arantes. Cheguei de viagem. Ele estava com febre. De repente piorou muito. Ficou mole,
começou a gemer e a tremer. O médico pegou seu estetoscópio e o termômetro. Enquanto examinava Davi, que mal se mexia, ele perguntou sem tirar os olhos do bebê: ele tomou algum remédio? Quem fez os procedimentos de resfriamento? O silêncio de Otávio foi a resposta. Ele olhou para Teresa, um gesto que direcionou a atenção do médico para ela. Foi ela, disse ele a voz baixa. Teresa. Dr. Arantes olhou para Teresa por um instante, uma expressão de curiosidade em seu rosto, antes de voltar ao seu trabalho. Ele checou os ouvidos, a garganta e a respiração de Davi. Mediu a temperatura novamente. O quarto estava em um silêncio pesado, quebrado apenas pelos instrumentos médicos e pela respiração nervosa dos adultos. Após o que pareceu uma vida inteira, o médico se endireitou. Ele olhou para Otávio e sua expressão, antes apenas profissional, agora continha uma gravidade que fez o coração de Otávio parar. Otávio, você precisa me escutar com atenção, começou o médico, a voz firme. A febre dele ainda está muito alta, mas estabilizou. Os tremores pararam, o que é um ótimo sinal. O que essa moça fez? Ele indicou Teresa com um gesto de cabeça. Foi o procedimento de primeiros socorros perfeito, absolutamente perfeito. Otávio sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O resfriamento corporal imediato e a tentativa de hidratação foram fundamentais para evitar que o quadro se agravasse, continuou o médico. Ele olhou de Otávio para Teresa e de volta para Otávio. A julgar pelo estado de letargia e pelos tremores que você descreveu ao telefone e pelo pico febril que ele deve ter atingido, posso dizer com segurança que mais 10 ou 15 minutos de espera ou de pânico sem ação e nós, provavelmente, estaríamos a caminho do pronto-socorro para tratar uma convulsão febril grave. O médico fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar no ar. Quem quer que tenha tomado a iniciativa de agir dessa forma, com essa rapidez e precisão, salvou o seu filho de um perigo muito, muito real. Você teve sorte de tê-la aqui. Cada palavra do médico foi um golpe para Otávio. Sorte. Ele a chamou de intrusa, de irresponsável. Ele a expulsou de sua casa. E segundo o especialista, ela tinha sido a única razão pela qual seu filho não estava agora em uma ambulância. A culpa o atingiu com uma força devastadora, um sentimento físico que o deixou sem ar. Ele repassou a manhã em sua mente. Sua raiva cega, suas acusações cruéis, a satisfação fria com que a demitira, seu orgulho, seu preconceito idiota. Ele quase permitiu que seu filho pagasse o preço por sua dor e sua arrogância. A imagem de Isadora surgiu em sua mente e uma nova camada de dor se abateu sobre ele. O que ela pensaria dele agora? Ele olhou para Teresa. Ela ainda segurava Davi, mas agora parecia menor, mais frágil, como se a chegada do médico a tivesse devolvido ao seu lugar de empregada invisível. Ela olhava para o chão, evitando o olhar de todos. E naquele momento, a visão de Otávio se clareou por completo. Ele não via uma funcionária. Ele via um anjo da guarda, um anjo improvável e disfarçado, talvez enviado pela própria Isadora para proteger o bem mais precioso que eles tinham. A ideia era absurda, mas em seu estado de choque e culpa parecia a única explicação possível. O Dr. Arantes começou a dar instruções a Célia sobre a medicação e os cuidados para as próximas horas. Mas Otávio não ouvia. Ele estava preso em seu silêncio, devastado pela verdade. Ele havia cometido um erro terrível. Um erro que ele precisava, de alguma forma, consertar. O Dr. Arantes deu um aperto de ombro em Otávio. Ele vai ficar bem, mas fique de olho. Qualquer mudança, qualquer sinal de que a febre está subindo de novo, me ligue imediatamente. Ele então se virou para Teresa, que ainda segurava Davi. E você, moça, você tem um instinto incrível. Pense em usar isso profissionalmente. Você salvou uma vida hoje. Teresa apenas baixou a cabeça, sem saber o que dizer.
Célia acompanhou o médico até a porta, recebendo as últimas instruções e a receita. E depois, o silêncio voltou a preencher o quarto. Davi dormia profundamente nos braços de Teresa, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo e saudável. A febre havia cedido, e seu rostinho, antes tão vermelho, voltara a ter uma cor normal. O perigo havia passado. Com um cuidado infinito, Teresa se moveu em direção ao berço, pretendendo deitar o bebê para que ele pudesse descansar. Seu trabalho ali estava terminado, em todos os sentidos. Teresa, a voz de Otávio a fez parar. Não era a voz fria e autoritária de antes, nem a voz assustada que ele usara com o médico. Era algo novo, uma voz embargada, quebrada. Ela se virou lentamente para encará-lo. Ele estava parado no meio do quarto, parecendo um estranho em sua própria casa. O terno caro estava amassado, o cabelo, antes impecável, estava bagunçado. Mas a maior mudança estava em seus olhos. A dureza havia desaparecido, substituída por uma dor crua e vulnerável. "Me perdoe", disse ele, as duas palavras saindo com uma dificuldade imensa, como se tivessem viajado de um lugar muito profundo e doloroso. Teresa o encarou, surpresa e sem reação. E então, algo que ela jamais imaginaria acontecer, aconteceu. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Otávio Monteiro, depois outra e mais outra. Ele não soluçava, não fazia barulho, apenas chorava em silêncio, as lágrimas traçando um caminho por seu rosto, como se uma represa que ele construiu ao redor de si por 2 longos anos tivesse finalmente se rompido. Ele começou, a voz falhando. Ele passou a mão pelo rosto em uma tentativa inútil de se recompor. "Quando eu vi você com ele, na cozinha, eu não estava pensando direito. Eu não vi o que você estava fazendo. Eu só vi..." Ele respirou fundo, lutando por controle. "Davi Ele é tudo o que me restou de Isadora." O nome de sua falecida esposa ficou suspenso entre eles. Teresa sentiu seu coração se apertar. "Minha esposa, ela se foi, em um acidente", continuou ele, o olhar perdido em alguma lembrança dolorosa. "Desde que ela se foi, eu vivo com um medo constante. Um medo de que algo aconteça com ele, de que eu o perca também. Eu não suportaria. Eu simplesmente não suportaria mais uma perda." Ele olhou para ela e, pela primeira vez, ele não a via como uma empregada. Ele a via como uma pessoa. "Eu construí um muro ao redor dele, ao redor de mim. Não confio em ninguém para chegar perto, porque o medo é grande demais. E hoje, você pulou esse muro. Mas não para invadir, você pulou para salvá-lo, e eu a tratei como uma inimiga. Eu fui cruel, fui injusto, me perdoe. Por favor, eu estava cego pela minha própria dor." Enquanto Otávio desabafava, as defesas de Teresa começaram a ruir. Ela não estava apenas ouvindo o pedido de desculpas de um patrão arrogante. Ela estava ouvindo o eco de sua própria alma ferida, o medo da perda, a dor que nunca vai embora, a necessidade desesperada de proteger a única luz que resta. Ela olhou para aquele homem poderoso, desfeito pela dor, e viu a si mesma. Viu o reflexo de sua própria luta, de sua própria culpa, de seu próprio amor por Elias. A dor dele era a dor dela, apenas com um rosto e um nome diferentes. Lágrimas silenciosas encheram seus olhos também, mas não eram de tristeza ou humilhação. Eram de uma compreensão profunda e dolorosa. Ela não precisava de detalhes. Ela já conhecia aquela história. "Eu entendo", ela sussurrou, a voz tão baixa que ele quase não ouviu. Otávio ergueu o olhar, uma expressão de surpresa em seu rosto choroso. "Entende?" Ela concordou, um movimento mínimo enquanto segurava Davi um pouco mais perto. "Eu também perdi alguém", disse ela, a confissão saindo com mais facilidade do que ela esperava. "Eu sei como é esse medo. Sei como é sentir que você faria qualquer coisa mesmo, para proteger quem você ama." Um entendimento profundo passou entre eles naquele quarto silencioso. As barreiras sociais, o dinheiro, a posição,
Tudo desapareceu. Restaram apenas duas almas feridas, unidas pela linguagem universal da perda, com um bebê dormindo pacificamente entre eles, um símbolo da vida que ambos, por razões diferentes, haviam lutado desesperadamente para preservar. As palavras de Teresa, "Eu sei como é esse medo", ficaram no ar, criando uma ponte frágil, mas incrivelmente forte, entre ela e Otávio. Naquele momento, eles não eram patrão e empregada. Eram dois sobreviventes, dois corações que falavam a mesma língua de dor. O choro silencioso de Otávio finalmente cessou, deixando para trás o rastro de uma vulnerabilidade que ele não sentia há anos. Lembrando-se de sua situação, Teresa fez um movimento suave para colocar Davi no berço. A confissão de Otávio tinha sido comovente, seu pedido de perdão sincero, mas a realidade era que ela ainda estava demitida. A mala ainda a esperava, fechada, no chão de seu quarto. Era hora de ir, mas a mão de Otávio em seu braço a deteve. O toque foi leve, hesitante, mas a impediu de se mover. "Teresa, não vá embora." Ela se virou para ele, a confusão estampada em seu rosto. "Senhor Monteiro, o senhor foi muito claro. Eu preciso arrumar minhas coisas e..." "Eu sei o que eu disse", ele a interrompeu, a voz urgente. "E eu nunca estive tão errado em toda a minha vida. Por favor, fique." O pedido era um apelo, vindo de um lugar de desespero e de uma clareza recém-descoberta. "Eu preciso de você." Ele fez uma pausa, olhando para o filho adormecido e se corrigiu. "Não, nós precisamos de você. Davi precisa de você. Ele não precisa apenas de alguém que o alimente e o troque. Ele precisa de alguém que lute por ele. Alguém que o proteja como você o protegeu hoje." Ele deu um passo para trás, como se para lhe dar espaço, mas seus olhos a mantinham presa. "O Dr. Arantes tem razão. Você tem um dom. O que você fez hoje não foi instinto de uma pessoa qualquer. Foi conhecimento. Você não deveria estar limpando o chão da minha casa." O coração de Teresa começou a bater mais rápido, uma mistura de esperança e descrença. "Eu quero pagar pela sua faculdade", disse ele, as palavras saindo de uma vez, como se ele temesse perdê-la se não dissesse tudo agora. "Quero que você termine seu curso de enfermagem pediátrica, ou o que mais você quiser estudar. Eu cubro todos os custos. E quero que você seja a cuidadora principal de Davi. Não como uma babá ou uma empregada, como uma profissional. A pessoa responsável pela saúde e bem-estar dele, com um salário justo, com todo o respeito e com a autoridade para tomar decisões, exatamente como a que você tomou hoje." Teresa estava atônita, incapaz de formular uma resposta. A oferta era mais do que generosa. Era um sonho que ela havia enterrado há muito tempo. Otávio pareceu entender seu silêncio. Ele se aproximou um pouco mais, a voz agora mais suave, mais íntima. "Você me disse que perdeu alguém. Eu não vou perguntar quem ou como. Você não precisa me contar nada que não queira. Mas eu sei o que a perda faz com uma pessoa. Ela nos deixa sem rumo, sem um propósito. Eu olho para você e vejo uma força que nem você mesma parece saber que tem. E vejo a mesma necessidade de cuidar que eu sinto." Seus olhos suplicavam. "Por favor, Teresa, me ajude a cuidar do meu filho. Me ajude a manter a promessa que fiz a Isadora, de que ele sempre estaria seguro. Talvez o seu propósito, aquele que você perdeu, possa ser encontrado aqui, cuidando dele." A oferta final não era sobre dinheiro ou estudo, era sobre alma. Ele estava lhe oferecendo não apenas um emprego, mas uma cura, uma chance de transformar sua maior dor em seu maior dom, uma oportunidade de dar a Davi o cuidado que ela não pôde mais dar a Elias. Lágrimas voltaram a encher os olhos de Teresa, mas, desta vez, não eram lágrimas de dor. Eram de uma emoção tão avassaladora que ela não conseguia nomear. Era alívio, era gratidão, era esperança.
Ela olhou para o rosto sincero de Otávio, depois para o rostinho sereno de Davi no berço, o menino que ela salvara, o pai que ela salvara de si mesmo. Eu não sei o que dizer, sussurrou ela, a voz embargada. Apenas diga que sim, pediu ele. Diga que fica. Ela olhou para o pequeno Davi uma última vez, e a resposta brotou de seu coração com uma certeza absoluta. Naquele menino, ela via uma segunda chance. Naquela casa, ela via uma oportunidade de recomeçar. Sim, ela disse, a palavra soando clara e firme no silêncio do quarto. Eu fico. Um suspiro de puro alívio escapou de Otávio. Um sorriso fraco, o primeiro sorriso verdadeiro que ela via nele, tocou seus lábios. Naquele momento, um novo arranjo foi selado. Não era um contrato de trabalho, mas um pacto entre duas almas feridas que encontraram uma na outra uma razão para seguir em frente. Com um cuidado que agora parecia natural, Teresa finalmente deitou Davi em seu berço. Otávio se aproximou e ficou ao lado dela. Juntos, eles olharam para o bebê, o elo que os unira de forma tão dramática e inesperada. A mansão, antes fria e vazia, de repente parecia diferente. Havia uma pequena luz de calor brilhando em seu centro. Para Otávio, era a esperança de não estar mais sozinho em sua dor. E para Teresa, era a promessa de um lar. Naquela casa, ela finalmente entendeu não seria apenas uma funcionária. Seria a guardiã da memória de Isadora e a protetora da segunda chance de vida de Davi. Seria parte de uma nova e improvável família. Por trás de cada rosto, existe uma história que merece ser ouvida. A história de Otávio e Teresa nos lembra de uma verdade que a vida muitas vezes nos ensina da maneira mais dura. As aparências quase sempre nos enganam. Quantas vezes olhamos para alguém e vemos apenas a sua função, o chefe, a empregada, o vizinho, e nos esquecemos que ali pulsa um coração com suas próprias batalhas, suas próprias perdas e seus próprios medos. Otávio, cego pela sua dor, viu em Teresa uma ameaça, uma funcionária que ultrapassava seus limites. Ele não podia ver a irmã que lutava contra o fantasma da culpa, a cuidadora nata que só queria proteger. Da mesma forma, Teresa via nele apenas o patrão frio e cruel, sem imaginar o marido viúvo e o pai aterrorizado pela ideia de perder tudo de novo. A grande lição que eles nos deixam é que a empatia é a única chave capaz de abrir a porta do coração do outro. É preciso ter a coragem de parar, respirar e tentar enxergar além do que os olhos veem. Porque, no fim das contas, a dor da perda, o medo e o amor são sentimentos universais que nos conectam muito mais do que qualquer posição social ou conta bancária jamais poderia nos separar. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!